Amém? Vou usar a Bíblia da minha mãe. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, antes de Hebreus. Capítulo 3. Vou estar aqui para por acaso acabar a bateria do celular. A gente tem aqui outra bateria extra. Nosso tema, quem gosta de anotar, os últimos dias. Nosso subtítulo é A Nossa Família é o único reduto da igreja e está sob ameaça. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço por este privilégio de estar aqui, Senhor Deus, para trazer uma mensagem que venha do teu coração, que não venha da minha mente, que não venha, Senhor Deus, de conhecimento humano, mas que possamos alcançar as famílias, as vidas, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje vai principalmente para você que está lá na sua casa. Então vou pedir um favor, você que está assistindo aí na rede social, no Facebook, onde você quer que estiver sendo transmitido. Compartilhe com uma pessoa que não conheça Jesus. Porque hoje nós temos aqui vários temas importantes. Alguma coisa? Desculpa. Não sei. Nós vamos falar hoje sobre o comportamento da humanidade nos últimos dias. Nós vamos falar sobre o comportamento de alguns homens, líderes hoje em dia. E nós vamos falar sobre o que Timóteo viu e apresentou para que a igreja seguisse o seu exemplo. Então, o capítulo 3 começa dizendo o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui nós temos uma declaração de Timóteo dizendo que não é fácil. Ele já está avisando que o trabalho não vai ser fácil. Quem acha que seguir ao Senhor, quem acha que andar nos caminhos do Senhor é molezinha, não está andando nos caminhos do Senhor. Porque vão vir dias, o quê? Tempos trabalhosos. A obra do Senhor não tem lugar para quem... O que você vai fazer, irmão? Eu vim pregar o evangelho aí. Você vai pregar o evangelho? Não fazendo nada? Não. Eu vim pregar o evangelho. Eu estou cansado porque eu vim do monte agora. Entendeu aí a diferença? O crente já chega já trabalhando. Por isso que às vezes eu pergunto às pessoas se elas querem trabalhar no Senhor ou se elas já estão trabalhando no Senhor. Aqui ele diz o seguinte: esses dias, últimos dias, serão tempos trabalhosos. E por quê? E aí a gente vai começar a nossa lista, uma lista longa, uma lista grande, não sei nem se vai dar tempo de falar tudo. Mas ele começa uma lista longa explicando por que os tempos serão trabalhosos. Olha o que ele fala. Porque haverá homens amantes de si mesmos. E aí, ele aqui, na outra tradução, eu não sei se na sua Bíblia está egoístas. Eu não sei, cada um tem uma versão da Bíblia. E aí, quando fala amante de si mesmos, significa egoístas, individualistas, autocentrados, egocêntricos. O trabalho não é vão no Senhor, mas há um trabalho contra o quê? Homens egoístas. A palavra egoísmo é derivada do latim ego, que significa eu, mais o sufixo ismo ou ista, que é utilizado para chamar e corresponder a uma doutrina. Então, em suma, egoísmo significa culto a eu, culto a mim mesmo. Então aqui está dizendo que o trabalho do Senhor, o trabalho da igreja, o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho é trabalhar com pessoas que estão neste mundo. E ele diz, este assunto está intrínseco em nossas vidas, que com quase certeza eu posso dizer que todos nós, de alguma forma, fomos picados pelo bichinho do egoísmo. O uso do celular é um exemplo. O celular está fazendo com que nós entremos no nosso mundo particular. Eu nunca me esqueço quando eu ia para a casa da minha avó, e olha que minha avó teve muito filho. E aí você imagina a quantidade de primos. Eu lembro quando era criança, sentavam os primos todos em frente à televisão, botava ali uma toalha no chão, a gente criança sentava para comer.
E era todo mundo na sala. Só tem um detalhe, uma televisão só. Todo mundo tinha que ver o mesmo programa. E na casa da minha avó, meu avô tinha que assistir Faroeste, de Charles Bronson, e todo mundo tinha que assistir. Então, era um pouco mais, não sei, vocês, a lembrança que vocês têm das suas infâncias, ou das suas casas, dos seus familiares, como era a família de alguma forma reunida. Era a famosa mesa do jantar, em que todos sentavam, né? Agora, claro, as pessoas estão se afastando hoje por causa da pandemia, né? O fenômeno do corona está acontecendo. Mas antes do corona isso já acontecia. Os adolescentes e as crianças pequenas já têm e recebem seus celulares e tablets e ficam no seu mundinho particular. Entram para os seus quartos, vão assistir suas próprias TVs, porque é só para todo mundo. Agora uma televisão para cada um vendo a sua coisa. Eu digo isso porque eu também faço parte disso. Às vezes a televisão está ligada na CNN, eu estou no celular, a Kátia está nos tablets, e a gente está... E se desligar, mas assim, ué, desligou porque eu estava assistindo. É assim hoje. Cada um no seu mundinho. Gente, eu estou falando aqui, eu estou falando para mim também, porque eu apanhei para caramba para escrever isso aqui, e eu sofri muito para escrever isso aqui. E aí a gente percebe que a gente está assim. Todos sentavam juntos, ficavam todos na sala, tinham que aprender a assistir algo que não queriam, isso que, de certa forma, gerava uma tolerância. Isto é, a gente respeitava o que o Igor queria ver. O Igor quer ver? Vamos assistir o que o Igor quer ver, mesmo não gostando. Era assim que funcionava antigamente. Hoje, cada um tem o seu. Então, hoje em dia, a sociedade está construindo uma nova geração egoísta. E nós temos que fazer diferença. Nós temos que mudar esse mundo. Nós somos os capazes e temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada que está nos mostrando onde estamos errados. Porque o mundo ele não tem quem mostre. Por isso que eu falo aqui para a internet. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas está aqui na Bíblia Sagrada. E aí diz a Bíblia em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um busque ao que é do outro. Isto é, não é egoísmo, é se preocupar com o irmão, se preocupar com a família, como é que você está, como é que está a família, né? O zap da família não é só para dar bom dia não, gente. É para saber como é que está a saúde. Eu tenho certeza que vocês fazem isso nos seus lares. Deus quer que sejamos altruístas, que é ao contrário de egoísta. Quer pensar no próximo, quer pensar no irmão. Nós somos agentes divulgadores do maior altruísta da face da terra. Quem foi o maior altruísta? Quem foi o maior altruísta, irmãos? Jesus Cristo, nosso Salvador, se entregou sua vida por todos. Jesus não era egoísta, Jesus não viu o seu próprio prazer, Jesus não viu o seu próprio desejo, ele se entregou por nós. E nós devemos fazer isso pelos nossos irmãos. Será que estamos dispostos a isso? Posso dizer mais. Será que estamos dispostos a entregar entregar nossas vidas até mesmo aos nossos inimigos? Jesus entregou a vida dele também para os seus inimigos, para a salvação de muitos romanos. E ele continua dizendo no versículo 2, diz o seguinte, amantes de si mesmos e avarentos. O que é avarento? Pão duro, apego, avidez, mesquinharia, mesquinhez, miserável, sovinice, tacanha, usura. Existem pessoas que conquistam certos benefícios, nunca colocam esses benefícios a favor e à disposição do reino de Deus. Deus prospera a nossa vida para que possamos retribuir ao próximo de alguma forma. O avarento nunca tem tempo de ajudar de alguma forma, seja na ação social ou um tipo de ajuda que ele pode dar. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer e não faz, comete pecado. Olha o que diz aqui a Bíblia. Acautelai-vos, Lucas 12:15 diz o seguinte, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Hebreus 13:5 diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça a obra do Senhor. Deus quer que sejamos colaboradores uns dos outros. A igreja e o livro de Atos tinha esse tipo de pensamento. Devemos viver embasados nas escrituras sagradas. E o texto de Atos é muito claro, que eles, por vontade própria, olha que interessante, que até tem aí um discurso dizendo que Jesus, já ouviu isso, pastor G? Que Jesus era socialista? Jesus era comunista. Que Jesus fazia que as pessoas dividissem o seu, não é? Só que é diferente. O que o livro de Atos diz que eles, por vontade própria, compartilhavam seus bens e fazendas e ajudavam uns aos outros, bem diferente do pensamento comunista e socialista que é. O Estado retira o bem,
a propriedade e, teoricamente, divide aos poucos, a todos. Teoricamente sempre, gente. Então, a terra, ela está nesse caminho e cabe a nós identificar esse problema e começar a viralizar a coisa certa. Não, isso está errado. Eu, por exemplo, não uso essa expressão o novo normal. Eu não aceito. Desculpa. Eu não aceito. Não, isso é o novo normal. Não, eu não aceito. Isso não é o normal. Eu não aceito isso. Existe, vamos encarar, vamos vencer, vamos lutar, vamos obedecer o que o governo, até em ponto que, até que não receba nada na testa e na mão, a gente vai aceitando. Até que não carimbe aqui um negócio aqui, um laser aqui, a gente tá aguentando. Mas a gente deve fazer o quê? Fazer a diferença. Viralizar a verdade. Viralizar a realidade. Não aceitar relativismo. Hoje já tem crente aceitando relativismo. Não, mas e se a gente adaptar isso, né? Tem até gente aprendendo falando para adaptar a Bíblia, né? Então, vamos adaptar isso. Não, mas a gente poder receber essas pessoas aqui, elas podem continuar. Hoje eu estava falando com o pastor G, que tem uma igreja, né? Assim, tem uma igreja que aceita duas pessoas do mesmo sexo. Aí tudo bem, elas podem ser casadas, um homem com outro homem, né? Só que ele não pode, tem que ser fiel a ele. Ele tem que ser fiel ao marido dele. Ele ser fiel ao marido dele. Aí o repórter foi perguntar a outra, que era uma pastora travesti. Aí a pastora, tá vendo? A igreja dela não aceita os travestis. Eu falei assim, claro que não. Eu fiquei vendo esses dois discutindo. Não, mas a nossa igreja, ela preza pela fidelidade dos casais. E a outra, não, mas você não aceita a prostituta. Aí eu, claro, mas a prostituta está pecando com prostituição. Eu fiquei olhando para os dois assim, eu falei, eu não estou entendendo. Sabe, irmãos, a gente não pode aceitar isso. Isso está... Aí as pessoas estão falando assim, não, tá tudo bem, isso é normal, isso é natural. É o novo normal, é o novo natural. É assim mesmo. Não é assim mesmo, não, irmãos. Se a Bíblia diz que é pecado, que é errado, nós temos que buscar com sabedoria, falar e não deixar passar como o novo normal. Não é normal. Está contra a Escritura. E aí ele continua falando no versículo 2. Homens preguiçosos, arrogantes, pretensiosos, pedantes, convencidos, metido, prepotente, orgulhoso, vaidoso. O que é pretensão? Eu tive que procurar. Pretensão, fazer os nossos planos como se tivéssemos no total controle de tudo. Presunção é viver a nossa vida como se não dependesse de Deus. Eu consigo fazer, eu tenho estudo, eu tenho teologia. Para que unção se eu tenho teologia? Para que unção se eu sou afinado? Para que unção se eu toco pra caramba? Para que unção se eu sou um grande líder ou se eu tenho um grande título? Para que isso? Isso é um detalhe. Não, irmãos, não podemos aceitar. Você, sem Deus, você pode ser o maior pregador do mundo, mas não vai ter resultado. Você, com Deus, meu irmão, pode ser analfabeto. Você vai dizer amém, vai ver uma pessoa correndo e vai aceitar Cristo aqui na frente. Sabe por quê, irmãos? Porque não vem de você. Alguns homens se acham, porque eu fiz, né? Pastor conta, né? Quando ele era criança, que ele viu um homem falar que batizou 9 com o Espírito Santo, né? Ele era criança, ele ficou pensando, como é que ele conseguiu batizar 9 com o Espírito Santo? Mas tem pessoas que, elas, às vezes, até são usadas por Deus, né? E aí elas começam a se achar que elas têm capacidade por elas próprias. Eu mesmo, aconteceu comigo há muitos anos atrás, que tinha aquele monte lá de Jacarepaguá, e aí eu comecei a orar para um montão de gente, as pessoas caíam, né? E comecei a me achar. Pô, tô poderoso, cara. Tô botando a mão, o cara tá caindo. Tá bom esse negócio aí. Pá, caía. Demoniado, tá amarrado. De joelho, mão pra trás. Ia funcionar. Eu falei, caraca, funciona mesmo. Eu achava que eu era um cara bom. Mas, gente, eu paguei um preço muito forte. Pastor Braulio sabe disso. Ele até conta essa minha história. Sem minha autorização, mas ele conta. Cara, eu paguei um preço porque eu estava já me achando. Não, eu estou aqui. De repente, naquela época, eu era capaz de falar assim, mas caiu de luva, porque eu não estava lá. Entendeu? Eu estava com a cabeça assim. Existem pessoas que se sentem assim, acham que são semideuses, isso mesmo. Né? É Jesus Júnior, alguma coisa assim, né? Acha que é alguma coisa assim. Pessoas que se acham autossuficientes, normalmente são pessoas que têm posses, colocam a sua confiança no seu dinheiro, na sua riqueza, no seu conhecimento, na sua profissão e no seu poder. É muito triste ver os cristãos que estão perdendo a fé e ganhando muito dinheiro, finalmente, tornando-se o próprio Deus, o seu Deus. Olha o que diz a Bíblia. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela outra cidade e passaremos ano ali. Faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã.
O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que parece por um pouco tempo e depois dissipa? Ao invés disso, deveriam fazer o seguinte: se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Eu vou fazer isso, eu vou lá. Não, mas não estava difícil expulsar aquele demônio, porque eu não estava lá. Que história é essa, meu irmão? Que história é essa? É pretensão. A pessoa acha que ela sabe que ela vai fazer a diferença. Não, o Espírito Santo faz a diferença. Por isso que às vezes Deus usa o pequeno e não usa você. Deus usa o pequeno e não me usa. Deus usa às vezes uma pessoa que você nem imagina e Ele usa. Não se esqueça que Deus usou uma mula. Então, o pretensioso, aquele que acha que pode, faz e acontece, ele é nada. Olha só, 4, ainda no versículo 2. Blasfemos. O que é o blasfemo? Né? Quando eu era criança, tinha umas palavras que eu gostava do som das palavras. E essa era uma palavra que eu gostava. Uma vez eu falei para meu pai assim: pai, o que é blasfemo? É tão bonita essa palavra. Eu não tinha noção. Meu pai que falou outro dia isso. Você me perguntou o que é blasfemo. Coisa de criança, né? E criança maluca. Já é para falar o que é blasfemo. Olha só. Blasfemo que comete heresias, que desrespeita o que é sagrado, o que é santo. Olha só. Blasfemo é falar mal de Deus, falar das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar, difamar Deus, dizendo mentiras sobre Ele. Quem blasfema mostra desprezo por Deus. Hoje, eu vou te dizer, a humanidade, cada dia mais ela blasfema contra Deus. Você pode ver que as igrejas cristãs, pode ser evangélica, protestante ou católica, são queimadas. E até mesmo pessoas que deveriam, líderes religiosos que deveriam falar sobre isso, ficam calados, não falam nada. Preocupado com a Amazônia. Só falta cantar a música do Roberto Carlos. A Amazônia. Só falta. Mas falar da igreja que foi queimada no Chile. Olha, eu estava conversando com o Jansen e ele falou comigo que lá em Moçambique tem um lugar lá que, graças a Deus, é longe dele lá, mas estão sofrendo os cristãos. Uns muçulmanos pegaram 200 crianças e... Está na internet, né? E, cristãos que estavam na creche. Assim, é um desprezo. Por quê? Porque eles adoram o quê? Aquela religião da cruz, que eles lá falam assim. Aquela religião da cruz. São falsos religiosos. Também não são apenas esses, são as heresias que você costuma ver. As coisas que aparecem são blasfêmicas, besteiróis bíblicos, sabe, irmãos? Que aparecem de vez em quando, a gente se vê algum besterol desses assim. A nossa atitude deve ser, claro, de respeitar a Deus. Ele é poderoso, perfeito e ainda nos ama. Blasfêmia é rejeitar de forma consciente. Rejeitar a Jesus Santo. Aliás, Mateus 12, versículo 30 a 32, diz o seguinte: não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Quer dizer, a coisa é tão séria que, vamos dizer assim, a consequência desta fala contra o Espírito Santo, ela vai estar na vida humana e na eternidade. Já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha visto na Bíblia algum pecado que na eternidade iria ecoar. Só esse pecado, até então, que eu sei que ele ecoa na eternidade. De tão grave. Porque às vezes a pessoa fala, blasfemia contra o Espírito Santo, não tem mais jeito, morreu, perdeu. Não, se morreu, ainda tem a consequência na sua pós-morte. Na sua eternidade. De tão sério que é. Isso é blasfema. E a gente continua aqui o texto, versículo 2 ainda. Desobediente aos pais. Eita. Beber água. Todo mundo está cansado de ouvir que devemos ser submissos aos nossos pais, obedecer aos nossos pais. Mas em alguns momentos em nossas vidas nós damos os ombros para aqueles que falam. Quantas vezes quebramos nossa cara? Essa é a verdade. E quando fazemos algo que os nossos genitores haviam orientado, exatamente o contrário. Escolhas infelizes que fizemos no passado. E até hoje nós nos arrependemos. Esta sociedade está rejeitando esta verdade de uma forma muito clara. Vemos sempre nos jornais filhos e netos que não têm nenhuma pena ou escrúpulo. Esses sugam a aposentadoria do idoso. Isso aí é uma coisa que, assim, depois de criança sofrendo e desculpa, não é uma comparação, tá? Mas são coisas que mexem comigo, tá? Não estou comparando criança com animal. Mas criança sofrendo e animal sofrendo,
fazer com que o idoso esteja... O cara está tirando o dinheiro, está sugando aquele neto de 30 e poucos anos, 40 anos, que vive com a avó, mas rouba todo o dinheiro do Caixa Econômica Federal da avó. Isso é uma coisa que me irrita extremamente, irmão. Me tira do sério. Sugam a aposentadoria do idoso, sim. Aqueles que tanto ajudaram. Sabe? Pessoas que vivem encostadas na casa do papai. Isso me irrita. Isso aí é... Isso sabe o quê? Isso faz parte da sociedade. Do novo normal. É normal o rapaz ter 40 anos e tá em casa às 3 horas da tarde jogando videogame em casa com a sua vovozinha pagando as suas contas. E ainda pega o cartão da vovó para retirar dinheiro. Isso é uma maldade no extremo, irmãos. Desculpa, não dá. Não esqueço de uma cena que eu vi há mais ou menos 15 anos atrás. Eu não sei, porque eu nem sei quantos anos meu pai tem. Deve ter 70 e pouco. Meu pai, aos seus 60 anos aproximadamente, quando íamos na casa da minha falecida avó, ao chegar, meu pai, 60 anos, a bênção minha avó, minha mãe, e aí entrava para o quarto da minha avó e ficava lá cerca de 40 minutos, 1 hora, pedindo conselho à minha avó. Oh, pastor Libaldo, pedindo conselho. Sim, a minha avó ela tinha muita sabedoria, presbiteriana de nascença, presbiteriana do pé roxo, daquela para dizer amém, ela só diz o A. De tão calada. Mas uma das mulheres mais pentecostais que eu já vi na minha vida e mais usadas pelo Espírito Santo. Então, olha só que interessante. Ele sentava e ouvia os conselhos da minha avó. E para assuntos que achava necessário. Nem tudo é para compartilhar com os pais. Claro, existem exceções. Meu pai me chegava e falava, está acontecendo isso na igreja que eu estou pastoreando? A senhora pode dizer? Claro que não. Talvez aí, se Deus falasse com ele, ele até faria isso. Mas sabe, essa coisa sobre pais, se ela não for mantida... Por isso que eu tenho estudado muito sobre, o pastor sabe, eu tenho estudado sobre o conservadorismo. E o conservador, o que ele faz? Ele quer conservar as coisas boas que a sociedade trouxe, que é a família. Isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, meu pai, eu estou um pouquinho mais velho, e eu chego pro meu pai e falo, a bênção meu pai. Quase 50 anos na cara, a bênção meu pai, Deus te abençoe meu filho. E outra coisa, tem que esticar a mão. Né? Então, hoje em dia isso está acabando. Sabe? Algumas pessoas acreditam ser retrógrado. Pedir a bênção, estendendo a mão para a mãe ou para o pai ou para um parente de patente maior. Isso está escasso, gente. É o resultado de um pensamento, desculpa, é inevitável falar, progressista, que está entrando nas famílias. Veja como. Tomar banho nu com o filho. Fazer tudo que o filho quer. Dar beijinho na boca do filho. Ser amigo ao invés de ser pai. Eu explico. O pai deve ser amigo, sim. Legal. Mas ele não pode esquecer que ele é pai. O filho tem que olhar para o pai e falar assim, não, aquele é meu pai. Eu não posso ter muita confiança, não. Outro dia um pastor falou um negócio aí, o pessoal ficou meio revoltado com ele, mas eu dei razão a ele. E eu digo a vocês, eu não me sinto tão à vontade de falar isso. Quem é o Alexandre para falar sobre isso? Ele não é pai. Não, eu não falo nada, eu só estou falando o que a Bíblia diz. Ok? Então não sou eu que estou falando o que a Bíblia diz. A gente tem que manter o que a Bíblia diz. Nós temos que ser bíblicos. Aquele que tem filho, ser bíblico. O seu modo de agir, o seu modo de pensar, mostrar à criança quem é que manda. É o pai, é a mãe, não é a criança. Estava ouvindo o Dr. Mário Cortella falando que ele estava sentado no restaurante com o filho, e aí o filho sentado falou, a mamãe chegou para o filho e disse para ele, filhinho, o que você quer comer? Aí o filhinho, eu quero nugget. Filhinho, a gente aqui nesse restaurante não tem nugget. Eu quero nugget. Não, filhinho, come. Você pode fazer um nugget pro meu filhinho? Fizeram nugget pro filhinho. Aí ele fala, na minha época, não era assim. Na minha época, senta aí, come isso aí. E é isso aí. Agora, o que você quer? Eu quero nugget, toma o nugget. Quando cresce, bate, dá na cara da mãe. Alguns casos, tá? Não são todos. Mas o que eu quero mostrar, irmãos, é que a gente deve conservar algumas coisas, sim. Parecem ser retrógradas, tudo bem, pode pensar assim. Mas não ceda. Não é a música da Rose, não. Não ceda isso. Não ceda. Olha só. Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Ok? Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedecer e honrar, considerar os nossos pais é uma premissa para várias bênçãos. Olha só. O que você recebe por obedecer, honrar os seus pais. Prosperidade. Quem quer ser próspero, diga amém.
Começa a obedecer o pai, começa a honrar o pai, honrar a mãe, agradecer, chegar para o seu pai, chegar para sua mãe e agradecer por tudo que ele fez, tudo que ela fez por você. Oração número 2, que você recebe de benefício por honrar o seu pai e sua mãe. Eu estava lendo esse texto assim, fiquei encantado. Quando você obedece o seu pai e a sua mãe, e você honra seu pai e sua mãe, as suas orações são respondidas. Olha que interessante. E quando você faz tudo isso, você, número 3, é exemplo para a próxima geração. Seu filho está vendo você fazer. Eu falo com as minhas... Eu tenho uma tia que é 7 anos mais velha que eu. A gente, junto o tempo todo. Xodó de tia, sabe que tia que é o xodó? A bênção tia. Quase a mesma idade. A bênção minha tia. Assim, não muda nada. Respeito, carinho. Outro dia eu liguei para ela assim, tia, eu tô te ligando porque Deus mandou ligar você e dizer que eu te amo. Ela começou a chorar. Ela estava, frágil naquele dia. Eu não sabia. A gente tem que fazer isso, irmãos. A gente não entende que às vezes você vai ser usado por Deus quando você reconhece a grandeza. Mesmo que a sua mãe fale assim, não, meu filho, não precisa disso, eu sei que você me ama, mas faz assim mesmo. Atropela ela e fala, vai, agarra. O José, eu vejo o José, como é que ele, a forma carinhosa que ele trata a mãe, né? E é isso mesmo. E é para continuar falando o tamanho do José. Abraçando a Valéria, tadinha da Valéria. Some quando abraça ela, né, José? É a forma carinhosa. Eu acho que é isso, tem que se conhecer. E aí, nós temos aqui o 6º, que está ainda no versículo 2. Olha só que legal, rapaz. Uma pregação meio Gesiel Gomes, né? Pega um versículo, tem muita coisa, não, no versículo. Aqui diz, ó, ingratos, a ingratidão é endurecer o coração de tal maneira que se torna incapaz de perceber o cuidado, o zelo e o carinho e a presença de Deus nos mínimos detalhes até aqui. Salmo 103, 2. Vamos ver aqui, junto. Salmo 103, versículo 2. Bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. Salmo 78, versículo 11. Diz o seguinte: esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Esses 3 versículos que nós falamos é quando a gente é ingrato para com Deus. Quando a gente não reconhece a grandeza de Deus. O povo estava no deserto, tinha passado por tudo, estava reclamando, não tinha maná. Veio o maná, começou a reclamar que não tinha carne. Reclamou que a água estava amarga. A gente nunca está satisfeito, essa é a verdade. Nós temos que ser gratos a Deus. E a vida não é só ser grato a Deus. A vida também é ser grato ao próximo. Olha o que diz em Lucas, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 14. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Quantos destes 10 leprosos retornaram para agradecer a Jesus? Quanto, gente? 1. 10%. Só veio 1 para agradecer a Jesus. Às vezes você pode esperar das pessoas, não é? E a gratidão, ela tem três formas, 3 pontos interessantes de gratidão. Tanto para Deus quanto para o homem. Olha só que interessante. A gratidão é ver... Gratidão é ver, enxergar. Ingratidão é cega. A pessoa que é ingrata só consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Pode perceber um grande benefício e não enxergar, mas vê um pequeno defeitinho. Você faz uma festa de casamento, né? Tu gastou um dinheirão no teu casamento. Vai ter a tia Cotinha que vai falar: aquele salgado estava salgado pra caramba, hein? Vai ter a tia Cotinha. Vai ter o tio do Zap que vai falar: ah, não gostei daquele doce não, o doce estava muito doce. Nunca vai estar satisfeito, irmãos. Porque existem pessoas que elas são gratas, por mais que você faça, gasta dinheiro, gasta um dinheirão, cada um aqui casou, sabe quanto gastou. E ainda tem gente que sai: ah, não, eu não gostei daquela festa não. Ah, a roupa estava ruim da noiva, né, do noivo. O cara foi numa festa, sabe? E saiu reclamando. A pessoa cega, ela não vê as coisas boas, não vê as coisas bonitas, ela só vê os defeitos. Isso, o ingrato ele faz isso. Número 2, gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Gratidão é você olhar para a pessoa assim: eu lembro que você fez por mim, o benefício que você fez por mim, muito obrigado. Aquele que é ingrato, ele esquece. Gratidão é falar, ingratidão é se calar.
Eu faço questão de sempre falar para algumas pessoas que me ajudaram numa época muito difícil da minha vida. Obrigado. Me vi obrigado a dizer obrigado sempre. A gratidão é importante. É muito importante. O ímpio é exatamente o... E aí nós vamos para o 7º aqui. Versículo 2 ainda, né? Ingratos, profanos, ímpios. Na sua Bíblia talvez esteja profanos. Mas aqui é ímpios, irreligiosos, ateus, ateístas, descrentes, hereges, incrédulos, céticos, profanos, descridos, pagãos. O ímpio é exatamente o oposto do justo. O ímpio está envolvido ativamente com o mal. Ele age de forma perversa, maligna e falsa diante de Deus. Um exemplo são alguns, e não vou dizer todos, que alguns eles pelo menos respeitam. Mas alguns são muito pedantes. Vamos dizer assim, vamos dizer o pensamento ateísta. Prefiro dizer assim, do que aí eu não personalizo, né? Vocês teriam uma ideia, irmãos? A Suécia é um dos países mais ricos do mundo, certo? Mas ela também é o país mais ateísta do mundo. 85% da população não tem nenhuma religião ou não acredita em Deus, diz Phil Zuckerman. Segundo ele, os suecos aprendem sobre cada uma das religiões na escola e livres para escolher seguir ou não uma delas. Isso repete na maioria dos países de alto índice de ateísmo, como a França, que é altíssimo índice de ateísmo. Os ateus agnósticos não crentes em Deus é muito grande. Enquanto os ateus negam a existência de Deus, os agnósticos garantem não ser possível provar a existência divina. Portanto, irmãos, só para vocês terem uma ideia, só de ateus foi calculado que existem 749,2 milhões de ateus no mundo. 11% da população não acredita em Deus. Olha só. Aumento de desviados, desigrejados, pessoas que não querem mais saber de igreja. A minha igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. Aí eu achei engraçado, eu estava conversando com o bispo outro dia, que eu estava vendo um desigrejado botando um anúncio na internet. Aí ele botou, encontro de desigrejados, no lugar tal, né? Precisamos da ajuda para pagar o aluguel do lugar tal. Eu falei, a igreja. Os desigrejados fazendo uma igreja para falar mal da igreja. E pediram oferta para pagar uma igreja de desigrejados. Quer dizer, se ele é um desigrejado, então não tinha que ter igreja, não tinha que ter espaço físico, já que ele é o templo do Espírito Santo. E aí o pastor Bel estava rindo dessa notícia. Por quê? Porque eles são confusos. São pessoas que são confusas. Aumento da apostasia, pessoas que abandonam a fé. Os ímpios são também aqueles que abandonam a fé, não acreditam mais. Eu não acredito mais. Apostatam da fé. Eu não acredito mais. Tudo aquilo que eu vivi era mentira. Está aumentando, irmãos. Crentes. Pessoas que você vai conversar, ela era crente. Nós estávamos evangelizando no Meia, ali na época do evangelismo da mocidade, a gente fazia lá na praça, né? Estava evangelizando, e aí evangelizando o rapaz. Aí o rapaz estava com violão. Aí o rapaz, me empresta o violão. O rapaz começou a tocar, arrebentar no violão. Estava com um saco sujo embaixo do braço, com lata, todo sujo. Eu falei, rapaz, você toca muito bem. Aí, não, só toca muito bem, eu vou cantar agora para você. Começou a cantar os hinos. Eu falei, gente, que lindo. Mas, rapaz, como é que você canta assim? Eu era diretor de música da minha igreja, eu era diretor de louvor da minha igreja. E eu cantava, mas eu não acredito mais em nada disso. Olha só, vou te mostrar a música tal, olha só. Eu falei, caramba. Eu falei assim, toca aí pra gente aí no evangelismo, por favor. Porque, sabe, eu tentei ganhá-lo para isso. Aliás, Bereda, foi naquele dia, fatídico dia, lembra? Lembra? Que a gente fez evangelismo e você foi trabalhar? Aconteceu aquela resenha toda? Foi naquele dia. Eu nunca esqueço porque foi naquele dia. Que Bereda teve uma história aí que depois ele vai contar para vocês. Mas olha, irmãos, é porque as pessoas estão perdendo a fé. Por causa de quê? Homens, briga, disputa na igreja. Quem é melhor, quem é pior, melhor guitarrista que o outro, melhor tecladista que o outro, melhor pregador que o outro, melhor diácono que o outro, melhor presbítero que o outro. Sabe aquela disputa de eu sou melhor que você, ou eu tenho seminário, ou eu não tenho seminário, ou eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, isso gera, e nós vimos o resultado disso. Um rapaz talentoso, bom músico, bom cantor, conhecia a Bíblia como nunca e estava mendigando, catando latinha no Meyer. Diretor de louvor, líder de louvor. Sabe, isso, a impiedade crescendo. E impiedade é isso, é ateísmo, é apostasia, é aumento de desigrejados. 8, sem amor pela família, destruição da família. Aqui, o 8º que está na página, capítulo 3, versículo 3, diz, sem afeto natural, sem amor pela família. E eu fui no original para ver
que isso está aí, o divórcio, o aborto, casais homoafetivos, poliamor, adoção, ideologia de gênero, todos esses pensamentos são de matrizes progressistas, que a cada dia se aproximam de nossos filhos, irmãos e irmãs. E a sociedade em geral, esse tipo de pensamento aparentemente tem uma estética até boa, né, de tolerância, não é? Ah, mas a criança, ela vai ficar no orfanato, mas se 2 homens quiserem adotar, por que essa criança tem que continuar no orfanato? Se esses 2 homens, se essas 2 mulheres, não é, levarem essa criança, qual é o mal? Olha como é que tem uma aparência de uma coisa boa, é uma coisa legal uma criança ser adotada. Não, Alexandre, você está errado. Entre uma criança ficar no orfanato e ser levada por 2 mulheres, qual é, Alexandre? Deixa aí. A gente está começando, as pessoas estão começando a se adaptar, entendeu? Aí dizer o quê? É o novo normal. Não é, irmãos. Não é. Todos eles preparados e com uma estética boa. Mas sabemos que é um plano diabólico que no passado foi propagado por pensamentos. Isso eu aprendi na faculdade, foi nem no seminário. A escola de Frankfurt, todos eles baseados em pensamentos marxistas, divulgados por Engels, correntes leninistas, trotskistas. Nossa, difícil falar esses nomes, misericórdia. Vejam o que pensam essas pessoas. Veja o que pensam essas pessoas. Número 1. Se foi um travesti falou. Não existe a separação entre brinquedos de meninos e meninas. Escreveu reiterando o que já havia dito durante a apresentação numa escola infantil. Na infância da nossa geração e das anteriores, meninas brincavam de panelinha, boneca, vassourinha, cresceram para serem donas de casa, cuidarem dos filhos, continuam brincando de panelinha e de boneca. Mas na vida real, os meninos brincam de carrinho, super-herói, armas, esportes e crescem para serem profissionais, homens corajosos do mundo. E na maior parte das vezes são pais ausentes que não lavam um prato dentro de casa. Quer dizer, está arranjando uma desculpa para o camarada que não ajuda em casa. Assim, se o seu marido não ajuda em casa é porque ele não brincou de boneca quando ele era criança. Porque se ele tivesse brincado de boneca quando era criança, ele saberia que ele tem que lavar a louça dele. Irmãos, eu nunca brinquei de boneca quando era criança. Detesto lavar louça, mas eu lavo louça. Você está entendendo? É uma desculpa que querem dizer que tem que deixar o menino brincar de panelinha também. Porque o menino vai gostar de cozinhar. Eu nunca brinquei de panelinha e eu gosto de cozinhar. Precisa? E aí continua dizendo. Segundo a drag queen, ideóloga de gênero, quer que os meninos brinquem de boneca e cresçam para serem pais carinhosos. Queremos que eles brinquem de vassourinha e dividam as tarefas em casa com as mulheres. Olha aí, a criança, isso aqui foi dito num colégio. Num colégio de criança. Olha só. Olha o que diz a Bíblia. Os maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É por isso que ele lava a louça. Também, né? Não é só isso, né? Ajuda a mulher. É claro que o versículo fala sobre isso, mas... Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como se fosse a parte mais frágil. Veja que ele não diz que a mulher é frágil. Ele diz que como se fosse algo muito frágil, como se fosse. Que eu acho que a mulher é muito mais resistente que o homem. Não é ou não é, mulher? Homem, pô, primeira dor de cólica que o homem tivesse, ele me leva para o CTI, UTI. Outro dia tinha uma ferpa no meu dedo, eu passei a manhã toda com dor. Eu fiei, cara, que bobagem. Passa uma agulha aí, passa agulha e rasga a pele. Tá doendo, mas é uma ferpa, como você vai ver no final, nem no macro do celular, meu celular tem um bom macro. Eu consegui ver o negócio, e para mim era dor de parto. A mulher não é frágil que nada. Mulher foi feita de osso, o homem foi feito de barro, então é muito mais frágil. Joga água no barro, derrete, joga água no osso, vai dar trabalho. Então, irmãos, a mulher não é frágil, mas o homem tem que tratá-la como se fosse mais frágil. Entendeu aí? Então, como eu estou dizendo aqui, nós devemos honrar a esposa e ajudá-la, mas não porque nós, quando éramos criança, temos que ensinar nossos filhos a brincar de panelinha. E aí, você vê nas palavras de Engels, que era não é aquela série dos anos 80 não, tá? Engels, que é um cara que seguia Marx. Olha o que diz, o trato e a educação das crianças vão se tornar assunto público. A sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. Quer dizer, nós vamos cuidar das suas crianças. Isso aí é tentativa de acabar com a família. Revolução, olha só, Trotsky escreve no seu livro. A Revolução de 1917 tentou heroicamente destruir o velho lar familiar, estagnando a instituição arcaica, rotineira e asfixiante. Trotsky chamava a família de algo asfixiante, que incomoda. Sabe por quê? Porque a família era a única que não aceitava
as ideias que eles tinham. É a única barreira contra o comunismo e o socialismo. A família, a religião, o casamento, a fidelidade. Se você quebra isso, você consegue entrar. E foi isso que eles fizeram. Terminar, irmãos. E aqui a gente tem até outras coisas. Olha, irmãos, depois os irmãos pegam comigo. São 14 páginas caprichadas aqui para vocês. Vamos lá. Irreconciliáveis. Faltam só 3. Tudo bem, pastor? Posso? Só 3? Eu não sei. Eu não estou nem olhando o relógio. 19h26? Tem quantos tempo? Quanto que é? Mais 5 minutos? Valha-me Jesus. Irreconciliáveis. Estes nunca estão dispostos a perdoar e se aceitar. Meus amados irmãos, existem pessoas que se afastaram da casa de Deus e não têm nenhum interesse em retornar. Talvez por uma decepção, situação que tenha passado dentro de um lar cristão, ou dentro da igreja. Alguns se desfiam por causa de situações da fé costumeiras dentro de departamentos das igrejas, nos púlpitos e até mesmo nos gabinetes pastorais. A desculpa, eu chamo de desculpa, que eles trazem é que saíram da igreja por causa do irmão, do pastor, da própria denominação. Mas a mensagem de Jesus é que é de reconciliação, restauração, transformação e ressurreição. Essa é a mensagem. Sabe? Não é lembrar do passado, vamos restaurar. A verdade é que existem pessoas que irão negar a Cristo. Isso vai acontecer, irmãos. Isso é inevitável. Está ali em Apocalipse, capítulo 16, que diz que Deus manda o fogo no povo, e mesmo eles pegando fogo, a Bíblia diz que eles não se arrependeram dos seus pecados. Isso aí é inevitável. Mas nós devemos pregar a esses. Caluniadores cometem crime de calúnia. Inclusive, isso agora tem um problema sério. Sobre o que você prega, sobre o que você fala no trabalho, na faculdade. Isso hoje dá prisão, irmãos. A calúnia, a difamação é um problema sério. 11. Domínio próprio. Não sabe conter-se, não tem controle. São filhos desencapados. Já, bem, aquele camarada que você começa e ele não se controla. Tem bastante cuidado com esse. Não é? Quantas são as muitas palavras? O pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 19. E aí, irmãos? Cruéis, inimigos do bem, traidores e tudo mais. Eu quero terminar minha palavra, ou a palavra do Senhor, minha palavra não, a palavra do Senhor, dizendo o seguinte. Aqui no finalzinho aqui, ó. João 17, versículo 15, 16 e 17. O Senhor Jesus disse: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como podemos viver nesse mundo no qual o mal está na próxima esquina? Somos tentados a seguir o fluxo do pensamento progressista em nosso trabalho, na escola, na família. Como vencer isso? Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, através da Bíblia Sagrada, irmãos, através da leitura das Escrituras, do estudo das Escrituras, da meditação das Escrituras, do aprendizado das Escrituras, da prática nas Escrituras, nós vamos poder combater todo esse pecado que a gente leu aqui, tudo isso que está vendo nos dias de hoje, nos últimos dias, nós vamos vencer. Mas através, olha, irmãos, sem isso aqui, só com palavras bonitas, com filosofia, não dá. Presta atenção, conhecimento empírico, não dá. Sendo amiguinho da pessoa, não dá. Essa semana botaram lá, não sei o quê, quase aceitou Jesus. Não, quase aceitou Jesus, não adiantou nada. Não aceitou Jesus, morreu e não aceitou Jesus. Não, porque o cantor, eu lembrei, o cantor chorão. Porque o cantor chorão quase se converteu. Eu falei, meu Deus, esse poxa, é um de serviço. Quando quase, não pode ser quase, tem que ser sim. Então, ó, é aqui, irmãos. A gente vai conseguir vencer com isso aqui. Não é com palavras bonitas, palavras doces. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado a você que acompanhou. Que você possa refletir em cada ponto que a gente falou aqui. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor G.